A paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja com você. Você está no canal Oração e Família. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre os títulos de Nossa Senhora. Então hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? Padroeira da América Latina, padroeira das Américas. Nossa Senhora de Guadalupe tem uma história lindíssima. Se você não conhece, vamos conhecer? Se inscreva no nosso canal Oração em Família, compartilhe, dê o seu like. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O relato sobre a Nossa Senhora de Guadalupe é um relato de uma aparição dela lá em Guadalupe, né? Lá no México, no mês de dezembro de 1531, na cidade do México. Lá tinha tido uma guerra, né? Estavam saindo de uma guerra, então estava se voltando a consolidar a fé, o conhecimento de Deus, né? Tendo Deus como a razão do viver do homem. Começou-se a fazer um trabalho de evangelização muito grande, em passos largos, né, lá no México, né, nesse período de 1531 em diante. Dentro disso, né, Nossa Senhora, ela vem para mostrar para aquele povo que estava desesperançoso depois de uma guerra. Ela vem para se mostrar presente para aquele povo. Então, havia um índio, né, um pobre índio, que se chamava Juan Diego. O Juan Diego, num dia de sábado de manhã, ele foi para a cidade do México para assistir o catecismo, né, na igreja, quando, de repente, diante de um cerro, um pequeno cerro chamado Tepeyac, houve um alto canto, muitos cantos de pássaros muito bonitos, muito maravilhoso. Depois esse canto ele foi cessado e de repente surgiu um silêncio e ouviu uma voz chamando desse pequeno cerro. Nossa Senhora começou a chamar Juan Diego, Joanino, Juan Dieguito. E muito contente, o índio foi e se dirigiu até aquele lugar e viu uma nobre senhora que estava de pé e que se aproximou dela, né, para ver quem era. Ficou muito encantado pela nobreza, porque as vestes eram radiantes como o sol e a pedra, né, a falésia, onde ela estava com os pés, né, lançava-se raios resplandecentes. Juan Diego se prostrou e escutou Nossa Senhora falar, muito agradável, né, com ele, e como quem queria atrair e estimar muito. Nossa Senhora virou para Juan Diego e disse: Joanito, mais pequeno dos meus filhinhos, onde vais? E o Juan Diego disse para Nossa Senhora que estava indo. Olha como que ele já tratava Nossa Senhora sem muito conhecê-la.
minha senhora, minha menina, tenho que ir à tua casa no México, para aprender as coisas divinas que nos ensina os nossos sacerdotes enviados pelo nosso Senhor. Depois de comunicar à Virgem, Juan Diego ouviu qual era a vontade de Nossa Senhora, e Nossa Senhora deu a ele uma missão. Sabe e compreendes tu bem, ó meu pequeno dos meus filhos, que sou eu sempre virgem, Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, razão do nosso viver, do Criador dos homens, do quem está próximo e perto, o dono do céu, o Senhor do mundo. Desejo vivamente que me erga aqui um templo para ele mostrar e dar todo o seu amor, compaixão, auxílio e amparo. Porque na vontade eu sou a vossa mãe bondosa, tu e de todos vós que viveis unidos nesta terra, e dos outros povos que me amam, que me invocam, me procuram e confiam em mim. Aí escutarei os seus prantos e as suas tristezas, para remediar e curar todas as suas penas, misérias e dores. Então Nossa Senhora fez um pedido a Juan Diego para que ele fosse até o bispo daquela época e falasse que ela queria que se construísse uma igreja naquele lugar. Então Juan Diego foi até o bispo Frei Juan de Zumaranga, lá no México, e falou do pedido de Nossa Senhora. Só que não acreditou, o bispo não acreditou em Juan Diego, no índio. O índio voltou para Nossa Senhora, muito triste, porque não acreditaram nele. Nossa Senhora novamente pediu para que o índio fosse ao bispo e falasse novamente, Juan Diego ficou muito triste e queria que Nossa Senhora colocasse uma outra pessoa no lugar dele. E Nossa Senhora disse para Juan Diego: ouve, ó mais pequeno dos meus filhos, compreendes bem, são muitos os meus servidores e mensageiros a quem posso encarregar de levar minha mensagem e fazer a minha vontade. Mas é absolutamente necessário que seja tu próprio a pedir e ajudar a que a minha vontade se cumpra por tua mediação. Nossa Senhora tinha escolhido Juan Diego. Muitas das vezes Nossa Senhora nos escolhe, Nosso Senhor nos escolhe para algumas missões que para diante de outros é impossível, ou para muitos não vão se compreender. Juan Diego novamente se apresentou ao bispo, mais uma vez foi interrogado, foi questionado e novamente ele não aceitaram aquilo que o índio estava falando. Então Juan Diego se apresentou novamente para Nossa Senhora e falou que o bispo pediu um sinal de se realmente ela era a Senhora do céu, Então Nossa Senhora pediu para que o índio Juan Diego passasse no outro dia para levar o sinal para o bispo. Só que diante disso, Juan Diego chegou em casa e viu que o tio dele estava muito mal. Foi até o médico, pediu um médico para ir verificar o tio dele estava muito mal. O médico falou que não tinha mais jeito. Então o tio pediu para Juan Diego ir até a cidade para chamar um sacerdote, porque ele queria morrer, mas ele queria ir tranquilo, confessado, preparado. Quando Juan Diego ele pensou em não passar pelo mesmo caminho do cerro, ele quis fazer um caminho contrário, mas Nossa Senhora foi ao encontro de Juan Diego e perguntou a Juan Diego
né, perguntou a Juan Diego o que virou para Juan Diego e disse, né, saiu ao encontro de Juan Diego e disse: que se passa, meu mais pequeno, onde vais? O que se passa, meu filho mais pequeno, onde vais? E aí Juan Diego explicou a Nossa Senhora o que estava acontecendo com o tio. Estava muito confuso, muito receoso, né? Mas Juan Diego vira para Nossa Senhora e diz: minha menina, minha pequena das minhas filhas, Senhora, oxalá esteja contente. Como acordastes? Estás bem de saúde? Ó minha Senhora, ó minha menina. Explicou tudo o que estava acontecendo, falou o porquê que não tinha passado para levar o sinal até o bispo. E aí Nossa Senhora vira para Juan Diego e diz: ouve e entende bem, meu filho mais pequeno, que aquilo que te assusta e te aflige não é nada. Não se perturbe o teu coração. Não temas esta doença e em qualquer outra doença ou angústia. Não estou eu aqui que sou a tua mãe? Acaso não estás sobre a minha proteção e amparo? Não sou eu a tua saúde? Não estás porventura no meu regaço e entre os meus braços? Do que mais precisa? O prodígio das... Aí, olha aqui o que Nossa Senhora fala para ele, né? Fala pro Juan Diego, né? Vira pro Juan Diego e diz que acaso não sabes que eu sou tua mãe? Que você está embaixo do meu regaço, está embaixo dos meus braços? É assim que Nossa Senhora cuida da gente, né? Colocando-nos embaixo do braço dela, do regaço dela, né? E aí Nossa Senhora pediu a Juan Diego para ir até o bispo levar umas rosas, sendo que essas rosas não tinham naquele lugar. Não existia esse tipo de rosas, de plantas, naquele lugar onde estava. E o Juan Diego pegou, né, a sua capa de cacto, né, colocou as rosas e foi até o bispo. Quando chegou até o bispo, quando apresentou as rosas caíram. O bispo viu na capa que estava estampado a imagem de Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. As rosas, o bispo sabia que não tinha essas rosas, era uma prova também, e a prova da capa, que era justamente a imagem de Nossa Senhora. Juan Diego, o bispo Juan, o frei Juan, ele pediu perdão por ter duvidado de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, ali também começou a ser construído a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Juan Diego viveu, né, o índio Juan Diego viveu por 74 anos e faleceu em 1548. Ele foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II. Algumas curiosidades de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que era a capa do índio feito de cacto. Essa capa feito de cacto, ele tinha que durar pelo menos 20 anos. Essa capa, ele já está exposto, está intacto há 4 séculos e meio, né? Não existe nenhum sinal de corrupção, nenhum sinal de que está né, está se desfarelando, está se desintegrando, né, o manto.
Em 1971, alguns peritos deixaram cair ácido nitrício sobre a pintura deste manto e não manchou e não houve nenhum tipo de estragos. Também alguns pesquisadores, segundo o que eu sei, se eu não me engano, foi pesquisadores da NASA, com a ampliação e invenção da fotografia, foram fazer uma pesquisa sobre o manto e descobriu que nos olhos de Nossa Senhora está a imagem do encontro do índio com o bispo e seu intérprete. Aquela imagem está gravada nos olhos de Nossa Senhora. Só que o que mais chamou a atenção é que a imagem que está nos olhos do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, os cientistas americanos chegaram à conclusão que as três figuras estão estampadas nos olhos de Nossa Senhora. Não estão estampadas como se fosse uma pintura, mas estão como imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva. É tipo que Nossa Senhora estava naquele momento, olhando para aquela imagem do anjo apresentando-se ao bispo junto com seu intérprete, como se ela estivesse presente de carne e osso ali. A imagem tem a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe tem esse mistério, né? Tanto é que esse manto de Nossa Senhora é exposto até hoje lá no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e é muito impressionante porque já se fizeram outras pesquisas e uma das pesquisas que também foram feitas sobre o manto é que a pintura ela tipo que está flutuando sobre a capa. Ela não está gravada na capa. Ela tipo que está flutuando sobre a capa. É algo muito misterioso, todo essa pintura de Nossa Senhora, essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Se você quiser, né, entrar mais nesse mistério, você pode entrar em alguns sites, né, no YouTube. Então tem muito sobre essas pesquisas sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Amados, fica aqui um pouco da história de Nossa Senhora de Guadalupe. Padroeira da América Latina, né, declarada pelo Papa Pio XII em 1945. Que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por nós, interceda pelas nossas famílias, que neste mês de Nossa Senhora ela interceda por cada um de nós. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.